Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre o coronavírus e as relações de trabalho, o que tem mudado, no direito do trabalho com essa pandemia do coronavírus, o Covid-19. No vídeo anterior eu falei sobre uma das questões mais polêmicas que mudou, que é sobre a redução da jornada de trabalho e a redução de salário. Se você não conferiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele é bem importante, assim como os outros vídeos da série, para você atualizar e saber quais são os seus direitos, o que está acontecendo. Hoje a gente vai falar sobre a suspensão do contrato de trabalho, como isso funciona, Eu vou explicar para vocês o que diz a medida provisória 936. Mas enquanto roda a vinheta, já aproveita para curtir esse vídeo e também se inscreve se você ainda não for inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se que tem aqui embaixo do vídeo. Antes de eu falar sobre a suspensão do contrato de trabalho com base nessa medida provisória 936, que é atual, é importante a gente fazer uma menção sobre a suspensão do contrato de trabalho que foi prevista na medida provisória 927, uma medida provisória anterior. O artigo 18 da medida provisória 927 previa o seguinte: durante o estado de calamidade, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial, oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de atividades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Essa suspensão não vai depender de acordo ou de convenção coletiva. Esse artigo 18 da medida provisória 927, ele foi tão polêmico que ele não durou nem 24 horas. Ele já foi revogado pela medida provisória seguinte, pela medida provisória 928. Só que no dia que ela foi publicada, podem ter empresas que tomaram providências com base nessa medida provisória 927, nesse artigo 18. E é importante lembrar que é um passivo trabalhista muito alto, ou seja, é uma possibilidade de uma condenação trabalhista muito alta. Quem não reviu essa suspensão do contrato de trabalho logo no dia seguinte pode ter um passivo trabalhista bem alto. Para a empresa que reavaliou, ela pode ter ali um passivo trabalhista equivalente a um dia só, ou até em curto tempo, dependendo de como ela tomou providências. A medida provisória 936, ela previu a suspensão do contrato de trabalho, mas através de outras medidas. Então não há uma continuidade ali. Quem suspendeu o contrato de trabalho com base na medida provisória 927 não pode simplesmente continuar até a medida provisória 936 e continuar suspenso com aquelas características do artigo 18 da medida provisória 927. Isso significa que a suspensão de contrato de trabalho com base na medida provisória 927, ela não é válida. A suspensão do contrato de trabalho para treinamento, ela é uma medida já prevista na própria CLT. O artigo 476-A da CLT diz que o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então a diferença é que na CLT só pode através de acordo coletivo ou convenção coletiva. Por isso, esse artigo 18 da medida provisória 927, ele foi revogado em menos de 24 horas. Agora a gente vai falar sobre a suspensão do contrato de trabalho com base na medida provisória 936. O artigo 3º da medida provisória 936, ele prevê uma série de medidas, inclusive a suspensão do contrato de trabalho. Também prevê a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução do salário, que eu já falei isso no vídeo anterior. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui o link na descrição. O artigo 8º, parágrafo 2º, ele diz os direitos do empregado no caso da suspensão do contrato de trabalho. Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados e também ficará autorizado a recolher para o regime geral da Previdência, na qualidade de segurado
facultativo. O artigo 8º da MP 936, ele fala sobre o prazo dessa suspensão. Essa suspensão do contrato de trabalho, ela pode durar até 60 dias. Esse prazo de 60 dias pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. O prazo da comunicação dessa suspensão do contrato de trabalho ao Ministério da Economia é 10 dias. Esses 10 dias ele contam da celebração do acordo. Isso vale tanto para a suspensão do contrato de trabalho, como também para a redução da jornada de trabalho e de salário. Isso eu também já comentei lá no outro vídeo. Antes da gente continuar, já curte esse vídeo e ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais você curte, mais esse vídeo chega a mais pessoas e mantém todo mundo bem informado com relação aos seus direitos. Agora a gente vai falar quais são as empresas que vão suspender e quanto os empregados dessas empresas vão receber. As empresas que tiveram receita anual em 2019 de até R$4.800.000 vão poder suspender os contratos de trabalho com base no artigo 8º da medida provisória 936. Esses empregados dessas empresas, eles vão receber 100% o seguro-desemprego. Lembrando que o benefício emergencial previsto por essa MP 936, ele tem a base do seguro-desemprego. As empresas com receita anual em 2019 superior a R$4.800.000 também vão poder suspender os contratos de trabalho dos empregados. Porém, a empresa vai ter que dar uma ajuda compensatória mensal para esses trabalhos. Essa ajuda compensatória que a empresa vai dar é no valor de 30% do salário do empregado. E os empregados vão receber o equivalente a 70% do seguro-desemprego como benefício. Quem vai arcar com isso? Quem vai pagar isso, gente, é a União, é o governo federal. Tanto para quem tiver a redução de jornada de trabalho, como também para quem tiver tido a suspensão dos contratos de trabalho. O benefício emergencial, ele é tanto para redução de jornada de trabalho e de salário, como também para suspensão do contrato de trabalho. Agora, suspender o contrato de trabalho do trabalhador. Quais são as sanções, as penalidades por descumprir essa suspensão? Vamos supor que foi suspenso o contrato de trabalho e o empregador continua ali mandando e-mail, pedindo para responder, pedindo para o trabalhador trabalhar nessa suspensão. O que acontece? O artigo 8º, parágrafo 4º, ele traz algumas penalidades para a empresa. Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver atividade de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho. O empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período, as penalidades previstas na legislação e as sanções em convenção ou em acordo coletivo, se tiver. Então, se o trabalhador teve o contrato de trabalho suspenso, eu sugiro que as empresas não encaminhem WhatsApp, não encaminhem e-mail para ele responder ali na hora. Tomem medidas para que esse contrato está suspenso. Não é para pedir para o trabalhador continuar trabalhando ali, exercendo suas atividades. Caso contrário, é possível ter um grande passivo trabalhista. Quando vai ser pago o benefício emergencial? O benefício emergencial ele é pago no prazo de 30 dias do acordo, mas desde que a empresa tenha informado ao Ministério da Economia sobre esse acordo, no prazo de 10 dias, que é aquele prazo que a gente viu. E por fim, gente, a gente vai falar sobre uma garantia de estabilidade ao trabalhador que foi dado por essa medida provisória 936. O empregado que tiver sofrido redução de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão do contrato de trabalho, ele recebe uma garantia de estabilidade. Ele não vai poder ser demitido um período equivalente ao que foi fixado em acordo. Aqui uma última observação, gente. O empregado que tiver o benefício emergencial, se futuramente, depois desse período, é claro, de estabilidade, ele vier a ser demitido, ele tem direito ao seguro-desemprego, tá?
É uma dúvida que muita gente teve, se depois que o empregado passar esse período de estabilidade, ele poderia, se fosse demitido, solicitar o seguro-desemprego. Pode sim. E por hoje é só, meu povo. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha no grupo dos amigos, no grupo da família, porque todo mundo já sofreu alguma dessas medidas, ou redução de jornada, ou suspensão do contrato de trabalho, ou tirou férias, ou está em teletrabalho, alguns dos assuntos aqui que a gente está fazendo nessa série sobre o coronavírus e as relações de trabalho. Me segue também no Instagram, se você não segue, é o @sejalegal. Também tenho página lá no Facebook. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você está achando dessa medida de suspensão do contrato de trabalho, se você acha que é uma medida razoável, né, em meio a tudo que a gente está passando. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!